Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a resina, essa resina acrílica cristal que a gente tem aqui, que a gente usa para fazer as peças de orgonite, e sobre um detalhe interessante, né, que são as bolhas. Aqui vocês podem observar que ela está ali paradinha, tá? Ela está bem translúcida, né? Não tem nada demais. Só que as bolhas que vão aparecer depois nas peças, elas são assim um fato que a gente tenta contornar. Não há como se evitar bolhas. Por quê? Porque a bolha ela vai surgir no momento em que você começa a mexer a resina, certo? Na medida que você vai mexendo a resina com o catalisador, na verdade, também tem que estar junto, porque só assim mesmo não gera muita coisa, né? Então, na hora que você coloca o catalisador e começar a mexer a resina, vão surgir bolhas, né? Esse atrito, que aqui já dá para notar um pouquinho, alguma coisinha ali, ó. Tá? Vão aparecer essas bolhas, que depois vão cair aqui dentro do molde, né? Vão cair no molde ali das peças. Então, a minha orientação com relação às bolhas é, na hora que você colocar o catalisador, você vai mexer um pouquinho mais lentamente, não vai mexer com tanta vontade, com tanta velocidade, certo? Então vai ser um movimento mais ritmado. E antes de jogar a resina dentro do molde, você vai deixar ela em repouso alguns segundos, certo? Isso é um detalhe bem interessante, bem cuidadoso, porque se você passar do ponto, ele entra no ponto de gelatinosa e já endurece e a gente perde a porção de resina. Então a gente deixa ele alguns instantes em repouso, alguns segundos, mexe um pouquinho também para ajudar a desfazer as bolhas. E quando se colocar dentro do molde, a gente coloca ele, derrama lentamente a resina no molde. Não se coloca assim de uma maneira rápida, meio desleixada, meio corrida, não adianta. Então tem que soltar lentamente. Eu gosto de usar duas ferramentas, né? Esses pedacinhos de fio aqui desencapados eu guardo para depois eu ir batendo um pouquinho para dissolvendo as bolhas. Então, essa é uma ferramenta. E a outra ferramenta são fios, né? Bem fininhos. São os fios que eu uso para enrolar aqui. Então eu guardo e eu vou separar. Aqui eu tenho 3, na verdade. Eu separo eles e com o fio eu vou colocando ele lá dentro da resina e vou furando as bolinhas, vou mexendo um pouquinho, vou soltando as bolhas. Nos colares e nas medalhas, a bolha se forma na primeira camadinha que a gente coloca aqui. Então também há todo um trabalhinho de perfurar aqui as bolhazinhas com um certo cuidado, com certa atenção, para evitar que elas persistam. Certo? Às vezes a bolha vai ficar. Quando a gente coloca, né, a imagem, esse papelzinho com a imagem aqui, na hora de soltar ele em cima da resina, às vezes se formam algumas bolhas, tá? Também vai muito da habilidade da pessoa, do cuidado que ela tem de soltar aos pouquinhos, para que saia essa bolha ou não. Às vezes fica. Tem também a parte energética envolvida, né? Às vezes, por mais cuidadoso que você seja, por mais habilidoso que você seja, vai surgir uma bolha. Por quê? Alguma coisa energética que estava ali que causou aquele resultado, certo? Às vezes nem a bolha, às vezes também são aspectos de transparência, né? Ela fica mais opaca, ou fica diferente, há uma reação, tudo isso tem a parte energética envolvida. Preciso lembrar vocês que nós estamos trabalhando não apenas com um item físico, né? Um item material, resina, metal e o quartzo. Não, nós estamos trabalhando com energia. E essa energia, antes da formação da orgonite, também está atuando, né? Depois que a orgonite se forma, ela está purificando, ela está transmutando. Mas enquanto nós estamos trabalhando com ela,
vai ocorrer esse processo energético. Certo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com as bolhas. Mexer mais ritmadamente, não mexer com tanta vontade na hora que a gente joga o catalisador dentro da resina. Deixar uns segundinhos ela se acomodando ali e depois colocar no molde. E dentro do molde nós vamos usar, né, os pedacinhos de fio, como eu citei, ou um pedacinho de fio de cobre também, né, que às vezes vai sobrando de uma coisinha ou outra, às vezes eu guardo também para ir mexendo, para ir tocando, né, principalmente dentro do molde a gente vai tocando ali nos cantinhos, detalhezinhos, para ir soltando essas bolhas para que elas não aconteçam. Esse meu molde aqui é um molde de testes que eu fiz, ficou razoavelmente bom, um molde grande. Ele tem um detalhe, né? Volta e meia, lá na pontinha da pirâmide, fica uma bolha de ar. Também é energética, não sei dizer porquê, porque às vezes ele sai perfeitinho, às vezes ele sai com aquela bolha de ar lá no finalzinho. Então era isto. Trabalhar com as bolhas é algo que a gente contorna, certo? A gente reduz, a gente diminui o máximo possível, com bastante atenção, com bastante cuidado, para que elas não estraguem, não afetem o trabalho final, né? Às vezes, realmente, principalmente nas medalhas musculares, acaba prejudicando, acaba estragando a peça, realmente não tem como se aproveitar. Nas pirâmides aqui já é mais raro aparecer bolhas de ar, mas acontece também. E se a resina passar um pouquinho do ponto, né? Você botou o catalisador, mexeu e tudo, deixou um pouquinho ali, percebeu que ela está gelatinosa, não coloca no molde. Porque quando ela entra na fase de gelatina, que ela fica, né, meio gosmenta assim, ela já está catalisando muito rápido, você colocou, é praticamente certo que vai sair uma falha, que vai sair um defeito, algum problema. Certo? Então era isto. Até a próxima.